Irmãos, queremos te adorar com humilde oração. Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Olá, meu amigo, meu irmão, que alegria e que prazer poder estarmos juntos mais uma vez com o programa Palavra de Fé aqui na TV Sinec. Fico muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede, porque hoje as coisas se encontram difíceis, você sai, não sabe se volta, se chega, então Deus ele tem conduzido todas as coisas e eu louvo ao Senhor. Eu gostaria de mandar um abraço aí para os nossos amigos lá da igreja de São Vicente, da igreja da Juta, da igreja do Jardim Grimaldi, igreja do Jardim Colorado e a igreja também que nós iremos agora de Carapicuíba, igreja adventista do sétimo dia. Se você, meu amigo, meu irmão, está aí conectado conosco, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho e a sua saúde. Como de costume, vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus para que tudo que seja feito aqui seja somente para a honra e glória do nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e eterno e poderoso nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nos concede de podermos estar aqui, Senhor, para ser um instrumento em tuas mãos, trazer a mensagem para que cada um dos nossos irmãos, nossos amigos que está nesse momento conectado conosco, possa ouvir somente a sua voz, Senhor. Que não fale esse homem miserável e pecador, mas pelo poder do Espírito Santo, a mensagem venha segundo a tua santa e divina vontade, com perdão dos pecados por Jesus. Amém, Senhor. E eu gostaria de louvar ao Senhor também o pão da vida. De suas mãos vem o pão que nos condém, um teto deu para nos abrigar também, nos dá esperanças e forças para lutar. Que mais nos resta senão a Deus louvar? Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus, a Ele meu louvor. Só Ele pode mudar o coração, fazer-nos justos assim como Ele é. Só dele vem o amor e a compreensão, para nos amar uns aos outros como irmãos. Eu louvarei nosso Deus
por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus, a Ele meu louvor. Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus, a Ele meu, a louvor, meu louvor. Amém? A Ele o meu louvor, porque Deus é maravilhoso. Ele ama a cada filho neste planeta Terra, mas nem todo filho ama ao Pai que tem. Porque nós temos um Deus vivo e poderoso, o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que nelas há. Mas muitas vezes nós, como filhos, não seguimos os conselhos do nosso Pai. Queremos fazer a nossa vontade, estamos numa modernidade, então vamos seguir a modernidade e deixar os princípios de Deus de lado. Vamos buscar as coisas que não são louváveis, porque é o desejo da carne, não é o desejo do Espírito. E aí você não obedece a quem te deu a vida, aquele que te ama, aquele que te guarda, que te protege diariamente. Muitas vezes nós não damos valor a esse Deus maravilhoso. E Deus não faz acepção de pessoas. Não é a igreja de fulano de tal, de Beltrano ou de Ciclano, não é nada disso. Deus ama a todos, quantos aqueles que amam também ao Senhor. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende ao açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. E aqui vem dizendo, no versículo 32 do capítulo 11, portai-vos de modo que não deis escândalo, e nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Não devemos escandalizar a igreja de Deus, devemos de honrar, glorificar. Em qual sentido? Em todos os aspectos, no meu comportamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado através de cada um de nós. Porque, como nós conhecemos muito bem a palavra de Deus, sabemos que Israel foi uma nação que, praticamente, a sua jornada toda, ela foi problemática. Por quê? Porque muitas vezes eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Eles não andavam segundo a vontade de Deus. Eles não queriam seguir os princípios. Eles queriam seguir aquilo que eles viam que o mundo estava oferecendo. E o mundo não estava oferecendo coisas que realmente eram agradáveis e boas para o ser humano. Mas o homem, achando que por si seriam boas, ele começou a se adaptar a essas novas teorias. Aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, vem dizendo assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu primeiro filho era Joel, o segundo Abiás,
Estes foram juízes em Berseba, porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Normalmente, hoje, é o que nós mais vemos. Líderes de igreja se pervertendo, aceitando suborno, se vendendo por ninharias. Lembramos lá de Esaú, Jacó. Esaú estava sedento, estava com uma fome tremenda. E seu irmão Jacó disse: se você quer comer, olha aqui, tem uma lentilha gostosa, só que você me vende a sua primogenitura. E ele ali, como não dava valor a nada daquilo que pertencia a Deus, ele falou: pode ficar com você. E ali ele acabou deixando a primogenitura dele. Acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E aqui também Samuel vem ouvindo. É duro quando você ouve falar dos seus filhos e não coisas boas. Você educa, você dá o amor, você dá o carinho, você mostra o que é verdade e de repente os seus filhos lá do outro lado começam a ouvir outros conselhos e sobre esses outros conselhos é que eles querem para a vida dele e não querem o conselho do pai, o conselho daquele que vai querer o seu bem, daquele que quer te ajudar, daquele que quer te salvar. E eles deram ouvido às coisas erradas. E aí acabaram se vendendo, se deixando levar, esquecendo-se os princípios de Deus. Disseram no versículo 5 de 1 Samuel capítulo 8, e disseram: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Aqui Samuel estava passando por uma dificuldade muito grande, porque a certeza que nós temos, segundo a palavra de Deus, Samuel era um homem realmente temente a Deus, que educava os seus filhos, e os seus filhos viam Samuel dando orientação ao povo, clamando a Deus para interceder pelo povo. Diariamente os filhos assistiam o seu pai, servindo a nação, servindo ao Senhor, sendo um exemplo para aquela nação. Mas ainda assim os filhos começaram a se corromper. Por quê? Porque muitas vezes a amizade lá de fora, se você não tomar cuidado, por mais que você tenha incentivado o seu filho, por mais que você tenha motivado ele a seguir um caminho bom, ele pode se desviar, porque muitos lá fora vão dizer: você é quadrado, seu pai é quadrado, ele só ensina coisas que não tem graça, que não tem sentido. E aí ele começa vendo as mocinhas, vendo aquela coisa bonita que o mundo oferece, eles vão colocar o pé do lado de fora. E quando coloca o pé do lado de fora, não é fácil. A dor vem, porque andar distante de Deus, deixar a proteção divina, é a mesma coisa que você estar no meio de uma guerra, sem nenhuma arma. Você vai ser atingido dos dois lados, porque você cortou a proteção daquele que mais te ama, que é o seu pai, é o nosso Deus. E aqui os filhos de Samuel começaram a rejeitar a palavra de Deus, e aqueles que estavam ao redor, que também não estavam firmes na palavra de Deus, mesmo Samuel, mostrando a verdade para eles, que não era automaticamente Samuel que conduzia o povo, e sim ao nosso Senhor. Aqui no versículo 6, vem dizendo assim: porém a esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Olha a atitude de Samuel. Ele não questionou e foi discutir, e foi debater com as pessoas. Ele clamou, ele dobrou os seus joelhos e conversou: Senhor, olha o que a nossa nação está fazendo, o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, e eles não estão querendo mais saber da sua proteção, eles estão querendo abandonar. E aqui no versículo 7 diz assim: disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitam a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O povo pedindo que Deus tirasse a sua proteção, porque eles não estavam contentes com os princípios de Deus. Não era da forma que eles queriam. E muitas vezes nós queremos do nosso jeito, não queremos do jeito de Deus.
E o nosso jeito é uma tristeza, é só dor. Não pense que por mais sucesso que você possa fazer, por tudo que você possa ganhar, conquistar na vida, sem a proteção de Deus, sem a presença de Deus, tudo isso não tem valor. Você lembra que Israel, várias vezes, homens milionários, estavam ali, poderosos, estavam ali, mas desobedeciam à voz do Senhor. O que acontecia? Perdiam tudo que tinham. Iam para a escravidão. No lugar de mandar, eram mandados. Tinham que obedecer ao inimigo porque eles eram prisioneiros. Perderam a liberdade da qual eles tinham, da qual o Senhor tinha dado para Israel. Porque quando Israel foi liberto do Egito, Deus estava conduzindo o povo, abriu o mar, derramou maná, deu água para o povo, deu alimentação para o povo. As sandálias, os calçados daqueles homens foram crescendo e eles não envelheceram. Tanto suas vestimentas como o seu calçado não envelheceu, porque Deus estava conservando aquela nação. E de repente aquela nação vem e pede para que, olha, queremos ser iguais às demais nações, queremos ter um rei para nos guiar, para nos direcionar para a guerra, para podermos vencer. Deus vencia as guerras por eles e eles não aceitaram a Deus. E hoje não é diferente. Nós vemos aí a bagunça que o planeta se encontra hoje, a devastação que o planeta se encontra, a maldade da qual existe no planeta Terra. Hoje você não tem liberdade de deixar nada realmente exposto, porque as pessoas passam, roubam. Eu estava vendo uma cena ontem nos Estados Unidos, invasão de mercados, porque ali fizeram uma rave e lá eles aproveitaram a deixa e foram saquear mercados. Por quê? Porque não acreditam no poder e na misericórdia de Deus, querem seguir os seus próprios caminhos, e esses caminhos não são caminhos bons, são caminhos que levam à perdição, que levam à maldade, que levam à injustiça. E você vê como que hoje o nosso mundo se encontra. Não é o Brasil, não, é o nosso mundo, porque falar do Brasil não adianta. Você tem que falar do que está ocorrendo no mundo. Você vê aí quantas chacinas, quantas mortes, guerras, pestes, fome, tudo está acontecendo, tudo está mostrando que o ser humano não quer a proteção de Deus, quer andar com seus próprios passos, não quer enxergar um Deus maravilhoso, um Deus que está aí para cuidar de você, para te dar aquilo que você precisa, porque você confia no homem e deixa Deus de lado. E aqui, realmente, Deus vem falando para o povo de Israel através de Samuel, que não era a Samuel que eles estavam rejeitando. Samuel simplesmente é como eu aqui. Hoje eu estou aqui para ser um instrumento na mão de Deus e passar a mensagem para você, aquilo que Deus pede para que nós falamos e façamos também. Então Samuel, ele agia dessa forma. Deus falava para Samuel dar uma orientação para o povo, para que o povo pudesse andar nos princípios de Deus, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita, para continuar recebendo as bênçãos, porque Deus estava derramando bênçãos sobre o seu povo. Mas o seu povo verdadeiramente foi deixando Deus de lado, e a igreja foi enfraquecendo, até que não tinha mais como Deus fazer nada por ela, porque eles não queriam a proteção de Deus. Deus várias vezes chamou a atenção da sua igreja no passado. Deus estava constantemente chamando a atenção. Cada vez que o povo pecava, ia para o cativeiro. Não queriam a proteção do Senhor, ia para o cativeiro, e lá no cativeiro era sofrimento, porque você sabe que dentro de uma cadeia você não tem liberdade, você não tem nada, você é um Zé Ninguém, como dizem aí. Lá é aquilo que se você tem, que eles dão, que você tem que se assujeitar. Quer comer é pedra, come pedra. Se não quiser comer pedra, não coma nada. E ficar quietinho, porque senão você morre ou perde outras coisas que ainda lhe restam. E Deus sempre estava agindo dessa forma para repreender o seu povo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, é muito conhecido de todos os irmãos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Olha aqui, esse Deus é maravilhoso porque Ele não deixa o seu filho sem chamar a atenção quando ele está errado. Vem dizendo assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém que hoje está ouvindo essa mensagem abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele eu cearei e ele comigo. Meu irmão, no momento do qual nós estamos vendo o nosso mundo, Jesus está realmente voltando. O pecado vai ser banido e é momento de eu abrir o meu coração e entender que sem Deus eu não tenho proteção, que sem Deus eu não sou nada, não tenho como andar nesse mundo. Por mais que eu possa ter vencido sendo uma pessoa bem-sucedida, se eu estiver sem Deus, tudo aquilo que eu conquistei, não vou levar para o caixão. Não tenho como levar, e levando também não tenho o que fazer. Então eu tenho que fazer o melhor aqui, honrar ao nome do Senhor, ajudar aquele que precisa, porque nós somos um povo, um só Pai, o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nelas há, que entregou ao seu Filho, porque nós estávamos perdidos, nós não tínhamos salvação. E ali Jesus, ele vem mostrar que ele se preocupa com cada um, tanto é que ele entregou a sua própria vida por mim e por você, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos, ver o momento que nós estamos vivendo, como Israel no passado também vivia, distante dos caminhos do Senhor, não estavam preocupados com a palavra de Deus, tudo era festa, música, futebol, mulher, cigarro, droga, bebida, tudo ilusionamente é festividade do ser humano, deixando Deus de lado. Mas quando a situação se agravar, que a porta da graça se fechar, ninguém vai dizer, eu não tive oportunidade, eu nunca ouvi falar que Deus me amava, eu nunca ouvi falar que Deus se preocupava comigo, que Deus criou o planeta Terra, que tudo que nele há foi obra divina, não é a ciência, não é o Big Bang, é mão do nosso Deus, é a voz. Deus, no princípio, criou os céus e a terra e tudo que nelas há. Mas muitos não acreditam. Acreditam que o Big Bang, o planeta surgiu do nada, e o ser humano começou, e o macaco começou a se transformar. Só que você vê os macacos ainda da mesma forma que no passado. Olha que absurdo. E a ciência vem dizendo que foi modificando até chegar a ser um ser humano. Quer dizer, você vem para esse mundo, você morre e não tem mais nada, acabou. Não, mas no plano de Deus não. No plano de Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, o ser humano no jardim do Éden, ele deu vida e vida em abundância, para que o homem pudesse viver alegre, feliz, seguindo os princípios de Deus. Infelizmente, nossos pais no passado se desviaram e hoje a consequência do erro do ser humano é a dor, a tristeza, o sofrimento. Tanto é que você vê hospitais lotados, você vê presídio lotado, você vê a pobreza crescendo cada vez mais, o rico enriquecendo cada vez mais, mas ele pode enriquecer do jeito que ele quiser, que lá na frente também, isso não vai ter valor nenhum, porque para Deus não é o dinheiro que compra a salvação. O verdadeiro caráter não compra-se. É ganhado através das suas atitudes, do seu comportamento, das suas palavras, dos seus atos. Se você tiver dignidade, honrar a Deus, glorificar o nome do Senhor, fazer o melhor diante do mundo do qual nós estamos vivendo, Deus vai te honrar também, vai te proteger e vai te guardar. Mas se você não quer a proteção de Deus, e hoje nós vemos que o planeta está gemendo, e ainda assim o ser humano quer prosperidade. Irmãos, não pense que quando a eleição for formalizada agora, no final do ano, quando aparecer um presidente, seja Lula, seja quem for aqui no Brasil, que as coisas vão melhorar. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar, porque o planeta está sendo degradado dia a dia pelo ser humano. O progresso é um progresso destrutivo, não é um progresso construtivo. Nós estamos crescendo, mas para o fundo do poço e não para a glória de Deus.
E nós precisamos de crescer para a glória de Deus. E como que eu faço isso? Você faz isso, olha aqui, está em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Deus tem a solução de todos os problemas. Ele mostra para mim e para você. Mas aí a decisão ele não pode tomar. É o livre-arbítrio. Você tem que tomar a decisão. Qual o caminho que você quer seguir? Um caminho que lá na frente você vai ter vida e vida em abundância, ou um caminho do qual você vai existir somente nesse período e depois nunca mais vai existir? Aqui no capítulo 27 de São Mateus, versículo 24, vem dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí desceu a chuva, correram-se os rios, sopraram-se os ventos, combateram aquela casa, porém ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Quando eu edifico a minha casa na rocha, pode vir a tempestade que for, ela não vai nos derrubar, porque Jesus está nos protegendo, está nos guardando, está dando a oportunidade de nós termos vida e vida em abundância, quando nós cremos no poder dele. Agora, se eu não der ouvido à palavra do Senhor e der ouvido à palavra do homem, olha onde eu vou edificar a minha casa. Versículo 26, do capítulo 7 de São Mateus. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram-se os rios, assopraram-se os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha que interessante. Olha que interessante. Não construiu a casa na rocha, e sim na areia. E ela não teve como se sustentar. Por quê? Porque ela não buscava os princípios de Deus. Ela não se fortalecia nos princípios de Deus. Ela estava buscando somente os prazeres do mundo. E aí, quando cai, realmente a queda é dura. Uma certa vez eu estava fazendo um serviço na minha casa, caí da escada, quebrei o braço, deu fratura exposta. Foi uma dor terrível. Foi uma dor terrível. Mas louvado seja Deus, que Deus me deu forças e eu me recuperei. Hoje eu tenho mais força no braço esquerdo, do qual quebrei, do que no direito. Então Deus, ele fortalece. Não que eu seja um santo, que isso não tem como. Eu sou um miserável pecador. Eu sou uma pessoa que preciso diariamente da proteção divina. Se eu não tiver a proteção divina, eu não tenho nada. Eu sou frágil. E se você não tiver a proteção divina, você é frágil. Amigo, irmão, o momento é de nós abrirmos o nosso coração. O momento é de nós refletirmos sobre tudo que está acontecendo sobre o nosso planeta. No passado, realmente, muitos faziam projetos, faziam planos para poder lá na frente concluírem, ser um médico, ser alguém. Hoje, a insegurança, a incerteza está constante na vida do ser humano. Hoje você está de pé, amanhã você pode estar caindo, porque você não sabe o que vai ocorrer no dia de amanhã. Você vê aí as enchentes, as inundações que estão ocorrendo, os terremotos, os maremotos. Você vê que tudo está ocorrendo sobre o planeta. Como a Bíblia assim o diz, guerras e rumores de guerras. A Bíblia vem relatando pestes, pandemias, fomes em todos os lugares. Tudo está se concluindo e nós ainda estamos adormecidos, estamos deixando de dar ouvido à voz do Senhor, construindo a nossa casa na areia, para que ela seja derrubada, e quando ela for derrubada vai ser triste, porque Deus, ele não quer que eu ou você venha se perder. Ele quer nos salvar, ele quer nos resgatar, ele quer ser a nossa proteção, a nossa rocha firme, a nossa fortaleza. Mas eu quero ouvir ao homem, não quero dar ouvido a Deus, aí eu acabo deixando a chuva descer
e derrubar a minha casa. Mas quando eu estou fortalecido no Senhor, você lembra da história do nosso irmão Jó? A chuva veio, derrubou ele, porque Deus permitiu. Ele caiu lá no fundo do poço. Ele perdeu tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha. Ele era o homem mais rico do Oriente. Só que o dinheiro sem Deus, ele não tem valor. Mas só que Jó não era um homem qualquer. Ele era um homem íntegro. Um homem que se desviava do pecado. Um homem que se desviava da maldade. Um homem que estava ali na presença de Deus. Ainda assim, Deus permitiu que aquele homem perdesse tudo, para mostrar para o inimigo que não é o dinheiro que compra a salvação, mas sim o caráter. E Jó tinha um caráter puro, um caráter santo. E Deus estava mostrando. Muitos imaginam que a quantidade de dinheiro vai comprar a salvação. É como no passado. Antigamente, se ia na igreja, pagava-se um valor e você tinha lá os pecados perdoados. A indulgência, você tinha os pecados perdoados. Ia lá um padre, passava a mão na sua cabeça, orava por você e disse que você estava perdoado. Você podia estar matando, roubando, adulterando, que você pagou para ter o perdão. E Deus, ele diz que isso daí não tem valor nenhum. Quando você vai ao Senhor, clamar ao Senhor, você não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se você é mulher, se você é homem. Não importa, Deus olha para você e para mim com o mesmo olhar, um olhar de amor, um olhar de sinceridade, um olhar de um pai que realmente se preocupa com o filho. Mas nós não temos essa preocupação, nós deixamos de lado. Aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, Segunda Coríntios, capítulo... Espera só um pouquinho aqui, vamos aqui. Isso aí, capítulo 3, versículo 16 em diante. Vamos aqui para o versículo 14. Capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, que é vós, é santo. É um templo santo. O seu corpo, ele é um templo criado por Deus. Mas templo não é parede, não. Templo, corpo, somos nós. Deus deu a vida para mim, para você, para representar ao Senhor. Nós temos que representá-lo. E quando nós representamos, é através do nosso corpo, das nossas atitudes, das nossas palavras, da nossa fé nesse Deus maravilhoso. Agora, quando nós deixamos Deus de lado, é óbvio que o nosso corpo vai ser totalmente contaminado por bebidas alcoólicas, por cigarros, por prostituição e outras coisas mais. Porque eu não estou preocupado. Deus me deu para que eu pudesse cuidar, ser o mordomo desse corpo. Mas eu não estou sendo mordomo desse corpo, estou deixando esse corpo à deriva. Estou colocando tudo aquilo que não é bom dentro do meu corpo. Uma árvore que não é bem tratada, o que acontece? O tronco pode estar forte, firme, mas por dentro ela é toda oca. Ela vai esfarelando, ela vai perdendo o seu conteúdo, ela não tem força. O primeiro vento forte que vier derruba aquela árvore. E assim é o nosso corpo. Se nós não estivermos conectados com o Senhor, nós vamos cair rapidamente. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que se preocupa comigo e com você. Ele não deixa você ficar jogado no lodo. Olha aqui, também em 2 Coríntios agora, vem dizendo assim,
2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Vamos para o 16. Para esse certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? É uma pergunta, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu não tenho aqui que pegar e falar aquilo que é da minha vontade. Eu tenho que falar aquilo que é para a honra e glória de Deus. Porque as minhas palavras não têm valor. Não tem valor algum, minhas palavras. Agora, quando você é usado para que Deus, através dos seus lábios, da sua boca, Ele use você para transmitir a palavra dele, assim como ele fazia com Samuel, ele dizia para Samuel: Samuel, vai e diga ao povo que eles estão no caminho errado, que eles não estão observando a minha lei, não estão guardando os meus mandamentos, estão me deixando de fora da vida deles, eles estão me colocando de escanteio. Isso não é bom. Eles vão acabar se prejudicando. Eu amo eles, e um pai, quando ama o filho, ele orienta o filho na melhor condição. Filho, não passa por ali, que ali é perigoso, filho. Não vai naquele caminho, que aquele caminho não é bom, filho. Filho, aquela pessoa que você imagina que ela é boa, ela está querendo o seu mal, filho. Pensa bem, olha, lê a minha palavra, conversa comigo, traz aqui qual que é a dificuldade que você está sentindo hoje, filho. Vamos dialogar. Deus quer dialogar comigo, Deus quer dialogar com você. O filho, quando tem problema, não vai ao pai, o filho ou a filha não vai ao pai ou à mãe. Mãe, eu estou passando por problema, pai, eu estou passando por problemas e eu preciso de ajuda. Mas muitos hoje não querem nem pedir ajuda, querem resolver os problemas da sua própria maneira e acabam complicando mais e mais e mais e mais. E aí, quando está no fundo do lodo, o inimigo dá o último empurrão e ela acaba perdendo a sua vida. Agora, quando você está do lado de Deus, que você crê nesse Deus, você não é mais uma pessoa inocente. Deus vai mostrar para você a verdade, aonde você vai ser liberto. E Deus vai estar ali com a mão estendida para você, querendo segurar na sua mão, pegar na sua mão e conduzir a sua vida. E eu não posso trazer uma mensagem que não seja de acordo com a palavra de Deus, porque eu estaria enganando a mim mesmo, estaria enganando a você, meu amigo. Estaria enganando outras pessoas, porque nós pregamos em várias igrejas, nós cantamos em várias igrejas, e eu estaria trazendo que mensagem para a igreja de Deus? Eu estaria trazendo que alerta para a igreja de Deus? E não é como um político, não. O político promete, mas não cumpre, porque não tem como cumprir. Presidente, deputado, toda essa classe aí, eles não cumprem com a palavra, e não tem como cumprir porque já não tem mais. O planeta Terra não tem mais o que dar para o ser humano. O planeta Terra já está destruído. O ser humano está deteriorando cada vez mais o planeta Terra. E Deus, como Pai, está falando para mim e para você hoje: venha a mim, busque a mim, clame a mim. Eu estarei com meus ouvidos abertos para ouvir a sua voz, para ouvir o seu clamor e dar a minha mão para que você possa segurar. Tanto é que se esses líderes mundiais buscassem a presença de Deus, como assim muitos dizem, mas não são de Deus, infelizmente, porque não seguem os princípios de Deus, isso daí é tudo política, é enganação, é somente para atrair o ser humano para ser enganado, porque o ser humano gosta de ser enganado. Não defendo partido nenhum, eu não defendo partido nenhum, porque todos são iguais. Eles não estão preocupados com o amor, com a prosperidade divina e não a prosperidade humana, que a prosperidade humana é o fundo do poço, mas a prosperidade divina é uma vida eterna, é uma vida de regozijo, aonde ali você vai viver feliz na presença de Deus, dos anjos e de amigos, de irmãos, de familiares que realmente buscaram também ao Senhor, do qual nós não conhecemos hoje. Porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor, Ele quer que o ser humano abra o coração. Ele bate todo dia. Cada momento que você desperta, Deus está ali. João, Joaquim, Maria. Ele está falando: eu estou aqui.
Você quer abrir a porta do seu coração para nós andarmos juntos, para mim conduzir a sua vida, para mim trazer segurança, trazer paz ao seu coração, mesmo em meio a tanta turbulência da qual o mundo se encontra hoje? Ainda assim você vai encontrar descanso, mas não descanso no que o mundo oferece, descanso no nosso Pai Criador. Então eu tenho que trazer aquilo para que Deus possa ser exaltado. Aqui no versículo 5 do capítulo 3 de 2 Coríntios, vem dizendo assim, olha aqui, vamos para o 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e é por Jesus que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando eu busco a Deus e eu sou líder do meu povo, quando eu sou líder de qualquer entidade, se eu estou buscando a presença de Deus, assim como Samuel, eu vou trazer aquilo que Deus quer para o seu povo, para que o seu povo possa viver em harmonia com Deus, e a bênção de Deus vai recair sobre todas as famílias. Deus disse para Abraão, Abraão, anda nos meus caminhos, e eu te farei uma grande nação, e você será abençoado, e através de você, muitos serão abençoados. Você vai ser o líder da minha igreja, e todos aqueles que respeitarem, aqueles que honrarem, que buscarem a verdade, eles serão abençoados como você, Abraão. Agora, se Abraão tivesse se corrompido, o nome dele não teria sido escrito da forma que foi escrito. Como muitos hoje se corrompem, se vendem, porque não confiam em Deus. Tudo isso que você está vendo hoje no planeta Terra são consequências do nosso erro, do nosso pecado, de nos distanciarmos da palavra de Deus, de deixarmos a palavra de Deus e confiarmos no homem. São João, capítulo 8, eu gostaria de ler com os irmãos também. São João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, para mim e para você, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é uma verdade que o mundo apresenta, não. A verdade da palavra de Deus, os princípios do qual o Senhor deu para mim e para você. Aí nós vamos ter liberdade, porque não é a placa da minha ou da sua igreja que vai nos salvar, e sim, se nós formos obedientes à palavra de Deus, conhecermos a verdade, e ela nos dá lá a liberdade, porque muitos estão presos ainda, falam do amor de Deus, mas o coração está longe de Deus, está distante, usam o nome de Deus como comércio, como política, não usam o nome de Deus para honrar e glorificar, só usam o nome de Deus para ganhar votos, para vender o seu produto, aí se usa o nome de Deus, mas para honrar e glorificar o nome de Deus, poucos são os que buscam verdadeiramente a palavra do nosso Deus. A Bíblia em Salmos 119, depois você pode ler na tua casa, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Deus não deixou eu e você na escuridão, não. Jamais. Jamais Deus vai deixar você sem a luz. Não essa luz artificial, a luz divina, a luz que brilha, a luz que mostra o caminho, a luz que mostra a verdade e mostra a vida. Aqui também, no capítulo 8 ainda, versículo 12, vem dizendo assim, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz, a luz da vida. Quando você for buscar a Jesus, quando você andar nos princípios de Deus,
você vai andar na vida. Qual que é os princípios de Deus? Aí você vem aqui para Êxodo capítulo 20. Você tem aí na sua Bíblia. A Bíblia, a minha e a sua, não tem diferença, são iguais. E aqui vem dizendo, qual que é os princípios de Deus? Um deles. E falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, capítulo 20 de Êxodo, versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia de milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você ama Deus? Você guarda os mandamentos de Deus? E quantos são os mandamentos de Deus? Está relatado aqui 10. Mas será que eu guardo os 10 mandamentos? Ou eu deixo um de lado porque esse um já foi abolido? Eu deixo esse mandamento de lado porque ele foi abolido, porque era muito pesado para mim e para você. E não foi pesado para Jesus. E não foi pesado para os nossos antepassados. Ele se torna pesado para mim e para você. Aqui vem dizendo no versículo 21, no versículo 7, capítulo 20 de Êxodo, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o nome do Senhor em vão. E quantos têm tomado o nome do Senhor em vão? Como eu acabei de frisar agora aqui, eu falei para vocês neste momento, que muitos daqueles usam o nome de Deus, mas não honram a Deus, só usam o nome de Deus, estão falando o nome de Deus em vão, e Deus não tem eles por inocente. Olha o número 8 do capítulo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do irmão? Ou é o sábado do Senhor? É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou e separou esse dia para a honra e glória do Senhor. É como o dia do seu aniversário, é um dia separado, é um dia especial, aquele dia é seu. É seu. Você faz aniversário naquela data, não tem outro, é seu. Aqui o mesmo processo. O sábado é do Senhor, não é meu. Por que eu estou transgredindo e tiro? Por que eu não acredito na palavra de Deus? Porque eu estou formando a minha casa na rocha? Não, porque eu estou formando a minha casa na areia. E aí eu não acredito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus está falando, guarda os 10 mandamentos, e muitos falam que eu não preciso mais guardar. Então eu estou formando a minha casa na areia, e quando vier os ventos ela derrubará e a destruição dela será feia. Machucará muitas pessoas, infelizmente. Mas quando eu busco a palavra de Deus, eu realmente sigo aquilo que o Senhor mostrou através da sua palavra, da luz, da lâmpada. Eu tenho salvação e eu creio nesse Deus que vai me conduzir até o final. Ainda que eu venha morrer, ainda que você venha morrer, no final, Deus dirá para você, levanta-te, venha para a glória, porque observastes a minha palavra, não desses ouvido ao homem, e sim aquilo que eu te orientei. Agora, aqueles que não deram ouvido, eles vão levantar sim também, mas só que vai ser para destruição eterna. E aí vão querer combater o povo de Deus. E aquele dia vai ser um dia, para quem não serviu ao Senhor, de tristeza, de dor, porque vai ser a última vez que você vai ver essas pessoas que não serviram ao Senhor. Pessoas muitas vezes que nós amamos, que esteve do nosso lado, do qual nós falamos a palavra, que esteve na igreja junto comigo, junto com você, mas não quiseram dar crédito à voz do Senhor e deram crédito à voz do homem. E aí perderam a sua salvação, porque desejaram, como lá em 1 Samuel, desejaram ser como as demais nações, resolveram ser da forma que eles eram, corrompidos e se corromperam.
Infelizmente, meu amigo, meu irmão, o Senhor tem um carinho muito especial por você. Ele ama a você. Ele quer que você esteja juntamente com Ele. E eu quero estar com a minha família, com meus amigos, com meus irmãos, naquele grande dia de pé, louvando, engrandecendo e contemplando a beleza da qual o Senhor preparou para nós, que olho nenhum viu, nem ouvido ouviu. Olha, são coisas que você nem imagina, que eu nem imagino. Deus preparou para mim e para você. Ele está esperando você tomar a decisão. Tome essa decisão. Eu gostaria de louvar ao Senhor. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pois morreu para me salvar.
Jesus morreu para salvar a mim e a você. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar durante essa semana e por toda a vida. E que nós possamos estar aos pés de Jesus sempre. Até terça que vem, se assim Deus o permitir. A TV Sinec, trabalhando com alta